Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da pesquisa da IPESP, né? Lembra que eu falei para vocês que estava estranho que depois que saíram aquelas primeiras pesquisas mostrando a melhoria do governo Lula e coisa e tal, não saiu mais pesquisa nenhuma, né? E exatamente por quê? Porque aconteceu aquilo que eu falei para vocês que iria acontecer. A subida do Lula teve realmente uma pequena subida, mas logo em seguida caiu de novo a aprovação do Lula, ou seja, não mudou nada. A expectativa do efeito Canadá no Lula não se mostrou, pelo menos para melhorar a popularidade do Lula. E aí agora o pessoal está investindo em piorar a popularidade do Bolsonaro, entenderam a história? Porque lá no Canadá os dois efeitos aconteceram, né? Por um lado, a popularidade do Carney, que era de esquerda, subiu, porque ele enfrentou o Trump, brigou com o Trump, não sei o que lá, e coisa e tal. E por outro lado, a popularidade do Poilievre, que era o candidato da direita lá no Canadá, que era identificado com o Trump, né? Que tinha os pontos do Trump, coisa e tal, acabou caindo a popularidade dele justamente porque ele foi marcado como identificado com o Trump, né? E aí, o que aconteceu aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o Lula estava esperando um efeito Canadá também. Não, que o Trump botando tarifa aqui no Brasil, que minha popularidade vai recuperar e vai salvar, igual aconteceu no Canadá e coisa e tal. E, de fato, como eu avisei que iria acontecer, num primeiro momento teve uma pequena subida, mas já equilibrou e já não tem efeito nenhum essa subida no caso do Lula. Aí o pessoal da imprensa mudou para essa outra estratégia, de dizer que não, na verdade, o que vai é piorar o Bolsonaro aqui. Rejeição a Trump dá salto e Bolsonaro é desaprovado por 60% das pessoas no tarifaço. E isso daqui quer dizer exatamente bolota no final do dia. Eu vou explicar para você por quê. Essa notícia foi sugerida por Vasco perde para Marina Silva em casa, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei para vocês que iria acontecer, foi exatamente o que aconteceu. Eles esperavam o efeito Canadá, que a popularidade do Lula iria subir com essas tarifas do Trump, porque isso aconteceu no Canadá, aconteceu na Austrália também, não sei o que lá, isso. O Lula estava contando com isso para salvar a popularidade dele. E já percebeu que deu errado, que não melhorou a popularidade do Lula. Ou melhor, teve um pequeno aumento, 2%, 3%, de acordo com as pesquisas, que foram as pesquisas que eles liberaram logo em seguida, vocês lembram? O tarifaço do Trump foi numa sexta-feira, na terça-feira, terça e quarta-feira, saíram pesquisas mostrando que a popularidade do Lula subiu. 2% numa, 3% na outra. Foi Atlas Intel e Quaest, né? E eu avisei, ó, vai ter subida, vai ter subida. Daqui para frente vai continuar caindo, não vai ter melhoria nenhuma para o Lula nessa história. Por quê? Porque o que aconteceu no caso do Canadá e da Austrália tem vários efeitos muito diferentes em relação ao que está acontecendo aqui no Brasil. A primeira diferença é que lá no Canadá, por exemplo, e na Austrália também, tá? Houve a troca do primeiro-ministro, do cara da esquerda. O Canadá era o Justin Trudeau, o filho bastardo do Fidel Castro, e ele estava muito mal, ele renunciou, aí entrou o Carney, que é um outro cara, é de esquerda também, mas ele é menos à esquerda que o Justin Trudeau, ele é mais de centro-esquerda. Então, ou seja, o efeito dessa coisa toda não foi só a briga com o Trump, foi a briga com o Trump, sendo que o cara era um cara novo. O cara da política é um cara novo, né? E que estava batendo no Trump. E era um cara mais à direita. Então surfou um pouco melhor no pessoal ali do centro que tal. Embora ele seja de esquerda, ele não é tão à esquerda quanto era o Trudeau, né? E lá na Austrália também teve mudança do cara. Então aqui no Brasil não tem mudança, aqui no Brasil é o Lula mesmo. Então não é só, né? Também não é uma varinha mágica esse negócio da tarifa do Trump melhorar a popularidade das pessoas, né? E tem um outro fator nessa história que eu ressalto sempre também, eu acho importante ressaltar sempre, que é o fato de que não tinha nada de errado no Canadá, não tinha nada de errado na Austrália. Quando o Trump botou tarifas no Canadá, ele alegou que era porque havia tráfico de drogas na fronteira do Canadá com os Estados Unidos. E todo mundo sabe que isso é besteira, né? Não faz sentido nenhum, né? Na fronteira do México com os Estados Unidos, já pega um pouco mais, já fica um pouco mais claro, mas do Canadá para os Estados Unidos, assim, eu não estou dizendo que não tenha zero, que alguma coisa tem, mas é irrisório, né? Então, ou seja, isso fez com que o canadense visse essencialmente essas tarifas como injustas, porque o Canadá não fez nada de errado e estava sendo punido. A Austrália, da mesma forma, a maior parte dos australianos olhou, pô, a Austrália não estava fazendo nada de errado e foi punida pelo Trump. Isso gera um sentimento realmente de repulsa, né? Aqui no Brasil, a coisa foi diferente, porque aqui no Brasil, o Brasil está fazendo coisa errada. Todo mundo sabe aqui no Brasil que essa ação contra o Bolsonaro é uma palhaçada que não tem lógica nenhuma. É uma perseguição política aberta da esquerda e da isentosfera
que sabe que perde para Bolsonaro em 2026 e está todo mundo querendo a tal da terceira via ilusória, que vai chegar num cavalo branco alado com sua espada ereta e estrumecida para salvar o Brasil aqui do Bolsonaro e do Lula e coisa e tal. E não vai acontecer isso. Não existe político perfeito, acorda. Se existisse essa criatura mítica, ele estaria do lado do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa, procurando a fada do dente. Não tem isso, não vai ter terceira via, não vai ser isso que vai salvar o Brasil. Enfim, o caso aqui é isso, juntou a isentosfera de São Paulo e o pessoal da esquerda querendo tirar Bolsonaro do jogo, porque Lula vai estar fraco em 2026, com Bolsonaro proibido de concorrer, né, fica para eles, né? Mas aí agora a coisa deu ruim. E aí é muito engraçado que eles já estão falando por isso, não, porque o Bolsonaro vai ser prejudicado pelo Trump, né? E bom, o motivo, como eu falei para vocês, eles viram que o Lula não vai ser ajudado. Esquece, o Lula vai ficar na mesma porcaria que ele está hoje. Mas talvez o Bolsonaro possa ser prejudicado. Isso ajuda, porque agora existe a possibilidade do Bolsonaro concorrer em 2026. Isso é uma outra coisa que eu chamo a atenção para vocês, né? Porque, em princípio, até aqui, né, todo mundo dizia que não, o Bolsonaro não vai concorrer em 2026. Estão fazendo pesquisa e coisa e tal, mas a chance dele concorrer é mínima, né? Ele tá inelegível nesse momento, né? E agora o pessoal está preocupado aqui que Bolsonaro vai ser prejudicado pela reação ao Trump, né? Então vamos ver os números aqui da pesquisa aqui, ó. Rejeição de Trump dá salto. Eu não duvido, como eu falo para vocês, aqui, ó, o Trump, aqui, ó. A rejeição do governo Donald Trump deu um salto no Brasil, de acordo com a pesquisa Pulso Brasil e PESP, realizada na terça-feira. É aí que eu chamo a atenção para você. É porque eu fico um tempão sem pesquisa, não fizeram pesquisa nenhuma. Um monte de outras organizações aqui no Brasil, ninguém fez pesquisa. Por quê? Porque, na verdade, fizeram pesquisa e o número dava ruim para o Lula, dava que não subiu o negócio do Lula. Então, ele, não vou publicar não, não vou publicar essa pesquisa não. É isso que aconteceu, né? E agora, fizeram essa pesquisa do IPESP, mas repara, não pergunta a popularidade de Lula e popularidade de Bolsonaro. Pergunta o que o brasileiro achou da ação do Lula no tarifaço e da ação do Bolsonaro no tarifaço. Não pergunta a popularidade, você gosta do Lula e do Bolsonaro. Isso, por definição, é lixo. Porque aqui, ó, Bolsonaro é desaprovado por 60% no tarifaço. Então perguntaram para os brasileiros e 60% dos brasileiros acham que o Bolsonaro está agindo errado no tarifaço. Eu não sei o que eles acham, porque o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, né? Ou seja, o governo do Brasil que tem que negociar com os Estados Unidos lá. O Bolsonaro é só a vítima desse governo brasileiro que está perseguindo ele, não tem nada a ver com nada. Mas, mesmo que isso signifique que o pessoal não gosta do Bolsonaro, que está culpando o Bolsonaro pelo tarifaço e coisa e tal, tem dois problemas para o Lula isso daqui. O primeiro problema é que ele é desaprovado na questão do tarifaço. Isso é um aspecto, né? E lógico, quando você vota numa pessoa, você tem que votar na pessoa com vários aspectos. Você não olha só para um aspecto dela, né? Então tem várias coisas que você considera quando você escolhe o seu voto. Você pode até não gostar do Bolsonaro no tarifaço, mas vai gostar por outros motivos, né? O Lula, você pode até achar que ele respondeu corretamente ao tarifaço, mas quando o pessoal vê a trobozonga que vai entrar na economia brasileira por conta dessa resposta do Lula, eu tenho certeza que ele não vai dar muito bom para o Lula essa história não, né? Por enquanto, neste momento em que o Trump botou o tarifaço, o Lula respondeu o tarifaço, mas o tarifaço ainda não está valendo, é o melhor momento para o Lula, porque para ele está com popularidade, tá vendo, estou batendo no Trump, estou brigando com o Trump, porque eu não gosto do Trump, o Trump é feio, o Trump usa peruca, o Trump tem o cabelo desarrumado e não sei o que lá. É o topo do Lula, né? Depois, em agosto, quando realmente entrarem as tarifas e aí a coisa toda desandar completamente, a economia piorar consideravelmente, a inflação subir consideravelmente, aí, meu amigo, o Lula vai começar a colher o ônus dessa história. Por enquanto, ele está colhendo o bônus, né? A bonança, a coisa positiva desse episódio. Daqui a pouco ele começa a colher a negativa. E agora já não está melhorando a aprovação dele. O Bolsonaro, de fato, é identificado ao Trump, e se o pessoal está vendo o Trump como inimigo, olha só 60%, tá? No Canadá era 78% desaprovando o Trump. Aqui é só 60%. Para você ver, é o que faz a diferença. Porque muita gente no Brasil está vendo o absurdo, que realmente, de fato, o STF está fazendo coisa errada. Então o Trump tem uma parte de razão, né? Enfim, colar essa coisa no Bolsonaro, isso pode prejudicar o Bolsonaro? Até pode, mas como eu falei para vocês, à medida que o tempo for passando, isso vai fazer muito pouca diferença, ainda mais nas eleições em 2026. As eleições são daqui a um ano, né? Quase um ano, né? Um ano e alguns meses, 1 ano e 2 meses. Mas até lá, meu amigo, muita água já passou nesse rio, muitos escândalos já aconteceram no Brasil, esse é o problema, porque isso foi uma coisa também que levou o Trump a agir agora.
Porque um erro que aconteceu tanto com o Canadá quanto com a Austrália é que a eleição nesses países foi logo depois do tarifaço. Então o Trump botou o tarifaço no Canadá em fevereiro, se não me engano, e a eleição deles foi em março. Ou seja, logo em seguida, pegou o auge desse negócio, né? A Austrália foi alguma coisa similar. Aí agora ele fez... Agora, porque daqui a um ano, meu amigo, ninguém lembra dessa história. Essa coisa que eles estão falando aqui é porque eles estavam esperando o efeito Canadá pro Lula. Tá todo mundo animado. O Lula achava... O Lula chegou a comentar, não, porque vai acontecer uma coisa aí nos próximos dias que vai melhorar a minha popularidade. O Lula estava contando com o tarifaço do Trump para melhorar a popularidade dele. E não melhorou, meu. Não... Aí estão vindo com essa. Eles fizeram a pesquisa, eles não perguntaram se você gosta do Bolsonaro, se você gosta do Lula. Não perguntaram isso. Perguntaram o que você acha do Bolsonaro na questão do tarifaço, né? E aí, realmente, foi ruim aqui. A maior parte dos entrevistados diz que discorda da revogação dos vistos de entrada do ministro do STF. 57% discordam, 37% concordam, o resto ficou no meio termo, né? Eu acho que o pessoal nem está sabendo o que está acontecendo, nem entendeu o que está acontecendo aqui, né? Aqui, ó, o comportamento do governo Lula diante das ameaças do Trump é aprovado por 50% dos brasileiros, desaprovado por 46%. De novo, não perguntaram o que o brasileiro acha do Lula, perguntaram a ação do Lula no tarifaço, que é um dos aspectos do governo Lula. E, de novo, isso aqui, meu amigo, é o top do top, tá? Porque, de novo, nesse momento, ele está colhendo todo o bônus dessa ação e não tem nenhum ônus ainda. Quando começar a entrar o ônus, vai vir a história, né? Aqui, ó, o pessoal, o Ricardo Corrêa tá colocando aqui no Estadão, ó. Lula surfa na culpa de Bolsonaro por tarifa de Trump. Que, diga-se de passagem, a pesquisa Quaest mostrou que não é não, tá? A culpa, o pessoal tá vendo como culpa do Lula isso, não culpa do Bolsonaro, né? Mas, de qualquer forma, o Lula está surfando supostamente nessa bonança, nessa melhoria, mas será cobrado por colocar lenha na fogueira. Não só isso, vai ser cobrado pela economia. Não tem jeito, o Lula é um motorista, meu amigo. Bateu com o carro no poste, a culpa é do motorista, meu amigo. Não tem essa, não. Então tá aqui, aqui ó, questionado se concordam com a taxação das Big Tech, 55% responderam positivamente, 40% disseram discordar, né? Mais uma vez o pessoal não está sabendo do que se trata isso daqui, né? Aqui, ó, o IPESP fez um ranking sobre o comportamento de lideranças brasileiras na crise com o Trump. 60% responderam que desaprovam a reação de Jair Bolsonaro, contra 32% que aprovaram. O que é uma coisa curiosa, porque o Bolsonaro vai fazer o quê? O Bolsonaro é só a vítima nessa história, ele não fez nada, ele não tem nada que ele possa fazer, né? Ele apareceu empatado com o filho Eduardo Bolsonaro, e o governador do Tarcísio também foi desaprovado por 46% e aprovado por 32%. O Lula é desaprovado por 45%, mas é aprovado por 50%. Então ele está dizendo aqui que, olha, o problema, eles já mudaram da parte 1 do efeito Canadá para a parte 2, como eu falei, né? O efeito Canadá teve essas duas partes, ajudou a esquerda e prejudicou a direita. Eles já viram que ajudar a esquerda não vai, o Lula, a popularidade do Lula não subiu, tanto que nem fizeram essa pergunta nessa pesquisa. Podia ter feito a pergunta nessa pesquisa, né? O que você acha do Lula? O que você acha do governo Lula? O que você acha do Bolsonaro? O que você acha do governo Bolsonaro? Né? E aí não fizeram isso, né? Enfim, porque justamente já viram nos trackings que a coisa foi só aquilo mesmo. Deu aquela subidinha de 2, 3% e caiu de novo a popularidade do Lula para o mesmo vale que estava antes. Agora eles estão na expectativa de que Bolsonaro vai sofrer por essa associação com o Trump. E de novo, falo para vocês, pode ser que num primeiro momento isso diminua a aprovação do Bolsonaro? Pode ser que diminua. Mas, meu amigo, 2026, cara, daqui a 1 ano e 2 meses, até lá já aconteceu tanta coisa aqui no Brasil. E ainda mais, se por um acaso, e existe uma possibilidade muito grande, o Bolsonaro acabar sendo o pivô de resolver esse problema, né? Porque, de novo, o governo Lula continua não conseguindo nem falar com os Estados Unidos, né? O Haddad diz que está conversando com secretários da Casa Branca. Que secretário, Haddad? Ah, não sei. Ou seja, não tá. O Lula não consegue falar com ninguém na Casa Branca para negociar nada, né? Então, aqui, ó, o que o pessoal tá falando aqui, o Mário Sabino, né? O Trump botou o Brasil no seu devido lugar, de cãozinho que ladra e não morde. E esse é o problema. O Lula tá latindo pra caramba agora, o pessoal tá animado. Isso aí, vamos latir, au, seu Trump malvadão e coisa e tal. O problema, meu amigo, é que não dá pra gente morder o Trump não, cara. Não tem essa não. É melhor o pessoal começar a botar a viola no saco e começar a preparar a libertação do Bolsonaro, acabar com esse processo ridículo no STF, para aí a gente ter alguma chance de negociar alguma coisa com lá. Eu acho bom o pessoal começar a fazer isso rápido, porque, de novo, por enquanto, o Lula tá surfando, por enquanto tá ótimo. Dia 1º de agosto começam as tarifas. Daí a tendência é só piorar, meu amigo. O pessoal da esquerda tá animadão aqui. Não maioria dos brasileiros apoia a reação do Lula e rechaça Trump, Eduardo e Bolsonaro, diz IPESP, não sei o que lá.
e coisa e tal. E aqui, ó, a pesquisa mostra que Lula e Alckmin como melhores avaliados na reação a Trump. Bolsonaro tem o pior desempenho, não sei o que lá e coisa e tal. E no primeiro momento pode ser, mas repara, é nesse aspecto, porque se perguntar se você gosta do governo Lula, já não ia ter melhoria nenhuma para o Lula. É que eles perguntaram no contexto do tarifaço. E, de novo, é agora, e quando chegar em 2026, o pessoal não vai nem lembrar desse troço todo, no final das contas, isso não vai ajudar o Lula em nada. Porém, a economia brasileira vai para o saco. E a economia brasileira estando mal em 2026, aí sim, o Lula vai ser lembrado nessa hora. Isso vai lembrar, porque é o que define, no final das contas, é a economia. O próprio Lula reclamou aqui, ó, ele falou que não tem um canal direto com o Trump, ele disse que as conversas diplomáticas não chegam na Casa Branca. O pessoal dele, o Haddad, o embaixador, estão conversando com o quarto escalão, o quinto escalão do governo americano e não conseguem chegar na Casa Branca. E botou a culpa no Bolsonaro. Meu amigo, não, a incompetência é sua, cara, a incompetência é sua. Por que o Bolsonaro é culpado disso? O Bolsonaro, ao contrário, o Bolsonaro, como eu já falei outras vezes, é a solução para isso. E quando o pessoal vê que a solução é o Bolsonaro, a coisa se resolve muito mais rápido. Vão ter que abrir mão da vaidade, é verdade, mas a coisa se resolve muito rápido.